Tectônicas de placas. Bom, temos novos métodos de estudo de como as forças internas e externas moldam o planeta. Esses processos dinâmicos da Terra, até os movimentos de grandes placas que constituem a capa externa do planeta, a teoria está chamada de tectônicas de placas. Então vamos com evoluções de conceitos, com Alfred Wegener, que é dono da teoria de deriva continental, que é aquela teoria que todos os continentes se encaixam, a famosa Pangeia. E nos anos 60 teve os novos métodos que descobriram a teoria de expansão do assoreamento oceânico. E essas duas coisas são aquele arco teórico que deu como base para a teoria das técnicas de placas. Então, os diferentes tipos de contato de placas criam zonas, e eu vou explicar essas zonas, que é a zona de subducção, que é onde uma placa mergulha sobre a outra. A zona de expansão, que é onde a formação de cadeias mesoceânicas. E as zonas de falhas transformantes, que são onde a força atua em planos distintos. Aí tem a hipótese da Gaia, que foi feita pelo James Lovelock, que é a vida molda a Terra e a Terra molda a vida. Aí vamos para os processos geológicos. E os processos geológicos ou dinâmicos são um conjunto de ações que promovem modificações da crosta terrestre. E os processos geológicos não ocorrem isoladamente, cada um deles se conecta. E os sedimentos, por exemplo, os sedimentos que quando depositados formam as rochas sedimentares, e quando aumenta a pressão e a temperatura formam as rochas metamórficas, e pelo vulcanismo formam as rochas vulcânicas e as rochas plutônicas. Então tem os processos dinâmicos externos, que é o famoso processo exógeno, que são os processos impulsionados por energia proveniente do exterior da Terra. E tem os processos de dinâmica interna, ou seja, endógenos, que são os processos impulsionados provenientes da energia interna da Terra. Então tem os ciclos das rochas, que são processos geológicos exógenos junto com os endógenos, ou seja, todo aquele processo da movimentação do magma entre a ionosfera e coisas do tipo são chamados de processos endógenos. Todo o intemperismo e situações que acontecem no exterior da Terra são os processos exógenos. Então, vamos considerar que, como sendo construtivo, é o processo endógeno, que acontece dentro da Terra, e destrutivos aquele exógeno, que acontece fora, que é o intemperismo, e é como se por dentro criasse e por fora destruísse. E vamos falar agora dos minerais, que os minerais são unidades constituídas das rochas e eles são definidos como sendo sólidos homogêneos que apresentam um arranjo atômico ordenado de composição química definida. E as propriedades físicas dos minerais são feitas pela densidade, que é a relação entre o peso do mineral com o peso da água destilada. A dureza, que é a resistência que o mineral tem. É a forma ou agregado, que é a configuração externa do mineral. É a clivagem, que é a propriedade que alguns minerais apresentam de se partir segundo superfícies planas e paralelas. E fratura é a maneira irregular que elas se partem. Em vez de ser paralelas ou retas, paralelas ou planas, elas se partem em fraturas. E a classificação química dos minerais são os conjuntos de minerais que é subdividido de acordo com a sua composição química. E os minerais onde os elementos, que é o sulfeto, que é minerais onde os elementos metálicos com enxofre. Os óxidos, que são minerais que contêm um ou mais elementos metálicos em combinação ao oxigênio. O hidróxido, que são aqueles óxidos que contêm água ou hidroxila. E os elementos nativos, que os elementos que ocorrem de forma que não é combinada. E os carbonatos, que são minerais cujas fórmulas incluem o grupo iônico CO3. Os sulfatos minerais cuja composição química inclui obrigatoriamente o silicato e o oxigênio em combinação com outros elementos químicos. E tem os polimorfismos,
que são aqueles que têm essencialmente a mesma composição química, e o isomorfismo, que são aqueles que possuem estrutura cristalina semelhante. Então a gente vai falar agora sobre rochas ígneas, que rochas ígneas são formadas pela consolidação do magma, e elas são diferentes, elas têm são vulcânicas exclusivas, que são encontradas pela superfície, que o vulcão, quando ele... como é que é o nome? Erupção? Quando acontece a erupção, fica na superfície, ela se resfria e cria as rochas vulcânicas intrusivas. Aí as plutônicas são formadas em grandes profundidades, e aí ipabissais são de pequenas profundidades. E as rochas sedimentares, que são formadas através de deposição e consolidação dos sedimentos. E são divididas em dois tipos: rochas sedimentais clásticas, que são feitas por detritos, e as rochas sedimentais químicas e orgânicas, que são os solutos, que são cimentação dela. As rochas metamórficas, conhecido como metamorfismo, seria a transformação das rochas pré-existentes através de agentes influenciados internamente, como a pressão, a temperatura e alguns fluidos gasosos. Sendo assim, essas rochas vão possuir uma grande variabilidade. E para sua classificação, vamos ter os graus de metamorfismo. Eles vão ser divididos em incipientes, fracos, médios e fortes. Essa classificação ela vai depender da intensidade, da pressão e da temperatura que foi efetuada sobre a rocha. Com a criação dessas rochas, vamos ter as perturbações. Essas perturbações são os dobramentos, as falhas, as diáclases. Sendo assim, essas dobras seriam o tipo de encurvamento ou ondulação que algumas rochas possuem. Tem algumas rochas que têm a capacidade de elasticidade para esse processo. Sendo assim, vamos ter a sinclinal, que a sua concavidade ela é voltada para cima, e a anticlinal, que a sua concavidade é voltada para baixo. Temos também as falhas, que seria um tipo de deslocamento dos blocos. E temos as diáclases, que permite, na verdade, até mesmo a separação dos blocos. Com isso, elas podem sofrer até mesmo outros tipos de modificações, que são através do intemperismo. O intemperismo seria as interações da litosfera com a biosfera, com a atmosfera, que vão permitir certos tipos de modificações e de transformações. Ele é dividido em físico, químico e biológico. O físico ele está mais voltado para o desgaste, a desagregação. Já o químico ele está mais voltado para a decomposição dos minerais primários. E temos o biológico, que está voltado para a ação de seres vivos, né? Incluindo até mesmo materiais orgânicos vindo da decomposição. Através do intemperismo químico, vão surgir os minerais secundários, né? Que vai ser a modificação, a transformação dos minerais primários nesse intemperismo. Esses minerais, eles são de solos argilosos. E essa quantidade, essa intensidade, vai depender do seu grau de evolução. Vamos ter os silicatos e os oxídicos. Esses minerais secundários, eles vão possuir um tipo de carga elétrica. Essa carga elétrica, ela pode ser permanente ou então dependente. A permanente, ela vai possuir dentro da sua estrutura argilomineral um certo tipo de carga negativa. Já a dependente, ela vai possuir na sua estrutura bordas quebradas de argilominerais. Sendo assim, ela vai ser ou de carga positiva ou de carga negativa. Temos também a formação do solo. Essa formação do solo, ela pode ser dividida, ela possui etapas, um certo tipo de processo. Vamos estar incluído aí o clima, a topografia, que seria o relevo, os organismos.
Dentro dos seus processos gerais, vai estar incluído a adição, a perca, a remoção, temos também as transformações e as translocações. Processos gerais de formação do solo. São processos que produzem modificação que ocorre no solo devido à atuação de fatores de formação do solo. Ou mais ou menos, que é pronunciado mais ou menos de processos gerais que conduz chamado processo específico de formação do solo. Adição. O solo é composto de matérias orgânicas, como vegetais, materiais e animais. Poeira e pó. A remoção ou perda. Compreende-se que a perda de gases líquidos ou sofridas por uma determinada porção do solo, podendo ser a superfície ou raso. A translocação, caracterizada pelo movimento de matérias de um ponto para o outro, dentro do perfil do solo. Vitor, pelo amor de Deus, deixa gravar esse trem que eu tenho mais o que fazer. Dormir? Vai começar do mês não, né? Depois eu corto esse vídeo, vai. Hidromorfismo. Nesse processo é específico a formação do solo, alguns horizontes do solo. Eles estão sujeitos a submersão continua durante a maior parte do tempo. Na hidromorfose, quanto menor a quantidade de oxigênio no solo, é causado pelo excesso de água. Permite-se a proliferação de organismos anaeróbicos, que nesse ambiente de baixo potencial, o óxido reduz o Fe3 dissolvido na solução do solo, usando como receptor de elétrons no processo de oxidação do composto de carbono. A fotografia não tem finalidade apenas para acadêmica. Presta grande auxílio à localização de jazidas minerais, de petróleo, gás, carvão, por exemplo, lençóis arquíferos. Baseado nisso, o uniformitarismo autoriza-se segundo o qual os processos geológicos hoje atuantes não diferem, essencialmente a sua natureza, que atuam no passado, ou seja, é presente, serve no modelo para o conhecimento do passado. O presente, chave de interpretação do passado. A podolização, este processo específico é caracterizado pela translocação de argila, composto de orgânicos minerais dentro do perfil. O princípio da identidade do paleontológico, baseado na lei de sucessão orgânica. Em uma sucessão vertical, estratos ou um conjunto de orgânicos fósseis cede um lugar ao outro, voltando jamais a reparear, sendo sucessão no sentido. Entendeu? Então as bacias sedimentárias podem ser divididas em bacias hidrocatônicas, costeiras, ou as primeiras são grandes extensões e têm idade paleozoica ou mais antiga.